Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui em nosso devocional com os capítulos 22 e 23 de Levítico. Creio que podemos encontrar aqui inúmeros princípios que nos abençoam muito. Como diz Romanos no capítulo 15, no verso 4, o texto vai dizer que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui no capítulo 22, do verso 1 ao verso 16, Deus vai trazer instruções para aquele povo a respeito de como eles deveriam lidar com as coisas sagradas. No verso 9 e no verso 16, o texto vai dizer: porque eu, o Senhor, vos santifico. No capítulo 23, no verso 2, Deus vai trazer instruções a respeito das festas fixas ali em Israel. Essas festas eram chamadas de santas convocações. De fato, a expressão santa convocação vai aparecer 11 vezes aqui no capítulo 23, porque a mensagem no livro de Levítico é a santificação. No capítulo 19, no verso 2, Deus vai dizer: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. No capítulo 20, no verso 26, Deus vai dizer a mesma coisa. E muito do que está acontecendo aqui na antiga aliança é uma sombra daquilo que ia acontecer na nova aliança. Está apontando para o tempo a qual nós estamos vivendo agora na nova aliança. No capítulo 18, no verso 15, o próprio Moisés vai dizer: Deus vai levantar no meio do povo outro profeta semelhante a mim. Moisés era para aquele povo o que Jesus é para nós hoje. Foi Moisés que libertou o povo da escravidão do Egito. É Cristo que nos libertou da escravidão do pecado. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, o texto vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No verso 14 vai dizer, no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Em Efésios 1, no verso 7, o texto vai dizer que no sangue de Cristo nós temos redenção, remissão dos pecados. Lá em Hebreus 9, no verso 12, o texto vai dizer que Cristo, por meio do seu próprio sangue, ele obteve eterna redenção. Ou seja, o povo lá havia sido liberto da escravidão do Egito e imediatamente Deus começou a instruí-los a respeito da santificação. Aqui na nova aliança, nós já somos libertos da escravidão do pecado e Deus está nos instruindo a viver em santidade. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, o apóstolo Paulo vai iniciar a sua carta dizendo aos santificados em Cristo Jesus. No capítulo 6, no verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer que nós já somos santificados, lavados e justificados em Cristo Jesus. Mas voltando para o primeiro capítulo de 1 Coríntios, no verso 2 ainda, após ele dizer aos santificados em Cristo Jesus, ele vai continuar dizendo, chamados para ser santos. Ou seja, quando nós estudamos a doutrina do Novo Testamento, nós vamos entender que existe a santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final, que vai se manifestar na redenção do nosso corpo, no desfecho da redenção. Naquele momento que ele fala sobre nós sermos santificados em Cristo Jesus, sermos lavados, justificados em Cristo, ele está falando sobre a santificação inicial, algo que Deus já realizou por nós em Cristo Jesus. Mas existe também a santificação progressiva, no momento que ele vai dizer que nós somos chamados para ser santos. Lá na primeira carta de Tessalônica, no capítulo 5, no verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o nosso tudo para Deus é espírito, alma e corpo. Não é só espírito, mas também a nossa alma e o nosso corpo. E isso, obviamente, vai lidar com o nosso comportamento, com a renovação da nossa mente e com a mortificação da nossa carne. Eu quero finalizar com vocês aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 14 e no verso 16, porque vai fazer conexão lá com o livro de Levítico. O texto vai dizer da seguinte maneira: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele está falando ali sobre essa santificação na prática, santificação progressiva, ou poderíamos chamar também de santificação experimental. Se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas o possível, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Um grande abraço, fique na paz.